Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Baneb Jedet. Bem, mas antes da gente falar sobre Baneb Jedet, é preciso falar para vocês que é para você já deixar o like aqui para poder ajudar aqui o vídeo a chegar para mais pessoas. E também, se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Eu estou sempre trazendo um conteúdo bem bacana sobre os deuses antigos e eu tenho certeza que vai ajudar aquelas pessoas que estão ouvindo o chamado. Então, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve porque você vai estar ajudando não só o canal, mas vai estar ajudando as pessoas que de repente estão querendo saber sobre Baneb Jedet. Ah, e mais, se você puder e quiser fomentar o meu trabalho, você pode fazer isso através do Pix, que eu estou deixando a chave aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você pode deixar um super chat, você pode deixar um super sticker, ou você pode deixar um valeu demais. Mas se você quiser ir além e quiser se tornar um membro do canal, aqui embaixo também tem um link para que você possa fazer isso, para você poder entrar como membro do canal, tá certo? Bem, agora vamos falar então sobre Baneb Jedet. Baneb Jedet, ou Baneb Djed, ou ainda Mendes, é o Ba, que é o senhor de Jedet, que ele é um antigo deus carneiro egípcio da fertilidade, com centro de culto na cidade de Jedet. Mais tarde se tornou Mendes pelos gregos. Essa cidade fica na região do delta do Nilo, no Baixo Egito. Rinum, que já tem vídeo aqui no canal, que também é um deus carneiro, tá lá, o vídeo sobre Rinum tá na playlist sobre os deuses e deusas. Rinum era o equivalente a Baneb Jedet no Alto Egito. Baneb Jedet estava encarnado como um carneiro sagrado vivo, ou possivelmente bode, mantido em Jedet, comparável ao touro Apis. Agora, quanto à sua iconografia, Baneb Jedet pode ser representado em forma humana. Como humano, ele pode aparecer sentado, usando uma coroa de penas duplas. Ele pode surgir ele pode ser representado, melhor dizendo, em forma de carneiro. Nesse caso, aquele carneiro com chifres longos. Ele aparece em forma de carneiro como um deus com cabeça de carneiro, como um deus de pé com cabeça de carneiro segurando um relicário em seus braços, como um deus com cabeça de carneiro utilizando a coroa Atef. Já tem um vídeo sobre coroa das coroas queméticas aqui no canal, na playlist sobre quemetismo. Ele ainda como um carneiro pode aparecer como uma múmia com cabeça de carneiro usando a coroa Atef, como um deus com cabeça de carneiro usando a coroa de penas duplas, tendo em sua mão direita uma cruz ansata ou anr estendida, como um deus de pé com 4 cabeças de carneiro, utilizando uma coroa Atef, como um carneiro de pé sobre um pedestal, carregando um disco solar ou uma grande cobra nos chifres, sendo que as 4 cabeças desse deus carneiro representa os 4 Bás, ou seja, Ba é uma parte da alma. Qualquer hora eu faço um vídeo sobre as partes da alma egípcia. Então, cada cabeça dessas 4 representaria um dos deuses Sol, representaria, acreditava-se que poderia ser o Ba de Ra, Shu, Geb e Uezir, ou Osíris. Já tem vídeo aqui no canal sobre Ra e sobre Uezir, lá na playlist sobre os deuses e deusas, e também está na playlist sobre quemetismo. Os curiosos chifres horizontais de carneiro retorcidos, em espiral, saem aos lados dos crânios e não se parecem nada com o que hoje a gente poderia associar a um carneiro. Eles parecem mais com chifres de bode. Ainda falando sobre bode, Baneb Jedet pode ser representado em forma de bode, como uma múmia com cabeça de bode.
Pode ser representado ainda como um falcão, sendo um deus com cabeça de falcão sentado, usando a coroa dupla, ou ainda ele pode surgir como um próprio, né? Como um pássaro Ba com cabeça de carneiro e usando a coroa dupla de penas. Bem, a partir do Império Novo, o deus Baneb-Jedet passou a ser representado com as 4 cabeças de carneiro, né? Uma para cada Ba divino que ele encarnava. Como a gente falou aqui anteriormente, né? Como eu falei, melhor dizendo, seria o Ba de Ra, Shu, Geb e Uezir. O deus não tinha nenhum atributo próprio, a não ser 2 facões que por vezes carregava. É possível que eles tenham relação com o ritual de abertura de boca, que servia para libertar o Ba do corpo humano. O nome de Baneb-Jedet é traduzido como o Ba do Senhor de Djed e refere-se à noção de que o pilar de Djed, que representava a estabilidade, que é esse pilar que eu estou deixando aqui para vocês verem agora, era considerado a espinha dorsal de Uezir ou Osíris. Isso nos dá uma visão interessante sobre a antiga visão egípcia da morte. Os antigos egípcios reconheciam a estabilidade e o equilíbrio inerentes ao ciclo de morte, na decadência e renascimento. O termo Ba, que é uma das partes da alma, também tem uma pronúncia, né, semelhante em egípcio para carneiro. Baneb-Jedet é, portanto, um Ba em ambos os sentidos. Divindades de carneiro às vezes eram consideradas aparições de outros deuses. Baneb-Jedet é frequentemente considerado como a manifestação dos 4 primeiros a governar o Egito, que eram Ra, Atum, Shu, Geb e Uezir, e pode ser representado com as 4 cabeças de carneiro, sendo que 2 dessas cabeças são voltadas para frente e 2 para trás para simbolizar essa natureza quadripartida, também conhecida nessa forma como chapéu Sheft. Esses 4 deuses representam uma sucessão da soberania divina, bem como as 4 condições que tornam a vida possível: o sol, o ar, a terra e o rio Nilo. Esses deuses possuíam grandes santuários de granito para cada um no santuário de Mendes. O nome Baneb-Jedet significa o Ba, Senhor de Djed, Jedet, uma alusão ao Ba de Uezir, ou Osíris, que a divindade representava na cidade de Djedet, ou Mendes, antigo nome egípcio dessa localidade que hoje em dia é conhecida como Tel Ruba. No período helenístico, a cidade adotou o nome de Mendes, por isso que tem esse nome também. Daí vem outro nome de Baneb-Jedet, que é o Senhor Carneiro de Mendes. A consorte de Baneb-Jedet era a deusa Hatmehit, ou a mais importante dos peixes, que talvez fosse a divindade original de Mendes. Sua descendência foi Horus a criança, ou Harpócrates para os gregos, e eles formaram a chamada Tríade Mendesiana. Já tem vídeo sobre Heru ou Horus na playlist sobre os deuses e deusas e na playlist sobre quemetismo, é só dar uma olhadinha. Baneb-Jedet recebeu epítetos como Senhor do Céu e Senhor da Vida, ecoando os títulos do deus Sol Ra. Com o tempo, Atum tornou-se associado a Ra, que, entre outras coisas, era um importante deus da realeza. Uezir ou Osíris foi, portanto, considerado um descendente de Ra e o primeiro faraó. Como Baneb-Jedet, ele era casado com a deusa peixe local Hatmehit, que era associada a Aset ou Ísis e era considerado o pai de Heru ou Horus, a criança. Baneb-Jedet é um deus do 16º nomo do Baixo Egito, em cortejo de portadores de relíquias, em uma procissão de deuses que oferecem uma Anr a Uezir. Ele é o representante do 16º nomo egípcio inferior. Baneb-Jedet é a 16ª entre 26 divindades, são 52 no total, que ficam em frente ao matagal de papiros de Quêmenes, a 56ª das 61 formas do Deus Sol, o 9º Deus em uma lista de partes de corpo,
o 43º em uma série de deuses empoleirados agachados no friso superior da parede externa do santuário. Era dito que o rei é o seu grande descendente, e Baneb-Jedet também é chamado de grande deus vivo de Ra, e como o quarto dos 12 nomes de Heru. Os carneiros eram mumificados e enterrados com toda a pompa e cerimônia de um faraó em sua própria necrópole. Como uma divindade agrícola, ele fornecia aos agricultores conhecimentos sobre como cultivar suas terras de forma adequada. Fertilidade e agricultura eram aspectos essenciais da antiga sociedade egípcia, o que torna Baneb-Jedet parte importante de seus mitos. Como o deus da fertilidade e da agricultura, Baneb-Jedet estava intimamente associado ao ciclo anual das atividades agrícolas. Em particular, acreditava-se que ele tinha controle sobre o crescimento e a saúde do trigo, uma das culturas mais importantes do Antigo Egito. Baneb-Jedet desempenhou um papel essencial na fertilidade das colheitas através de sua associação com o Esir, ou Osíris, um deus que representava a morte e a ressurreição, assim como a agricultura. Os cultos de ambos os deuses foram misturados, concentrando-se em trazer vida às colheitas para os vivos, bem como para os mortos. Além do cultivo de trigo, Baneb-Jedet também era associado a outras atividades agrícolas, incluindo a criação de animais e a pesca, que eram profissões que eram críticas para a sociedade egípcia antiga. No geral, a importância de Baneb-Jedet para os antigos egípcios não pode ser exagerada. As almas dos falecidos são identificadas com ele na segunda hora dos rituais da Noite das Horas. O falecido é puro pela água, com o qual Ubá, o senhor de Mendes, se purificou quando estava zangado com todos os membros e extremidades. O falecido está com Baneb-Jedet. Ele permite que o falecido surja como uma fênix, ou no caso, vamos falar o nome correto, que é médico, como Benu, o pássaro Benu. Os braços dos falecidos fazem parte, são do Ba em uma lista de partes do corpo, e a orelha do paciente também. O livro da Vaca Celestial descreve o carneiro de Mendes como sendo o Ba de Uezir, mas essa não foi uma associação exclusiva. Baneb-Jedet desempenha um papel pequeno, porém significativo no conflito entre Heru e Set, ou Horus e Set. Quando a questão da sucessão osiriana é trazida perante Atum, Tot e Shu, falam a favor de conceder soberania a Heru, enquanto Ra fala a favor de Set, que promete, além disso, cumprir sua reivindicação por força superior. Já tem vídeo aqui no canal sobre Set, sobre Jehut ou Tot também. É só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Atum não está comprometido com nenhum dos lados e convoca Baneb-Jedet, o grande deus vivo, para julgar entre Heru, Horus e Set. Baneb-Jedet, que aparece acompanhado por Tatenen, aconselha que uma carta seja enviada à deusa Nit e que os deuses cumpram sua decisão. Ela então aconselha que a soberania seja concedida a Heru ou Horus, mas quando a questão é discutida novamente, Baneb-Jedet mostra relutância em conceder a soberania a Heru ou Horus. Quando Onuris e Jehut ou Tot argumentam a partir do princípio filial, abre aspas, deve-se dar o ofício ao tio enquanto o filho corporal está lá, fecha aspas. Baneb-Jedet responde citando o status de Set como ancião de Heru, ou Horus, um argumento que segue a mesma linha do próprio apelo de Set, que argumenta a partir de sua força, ou seja, sua capacidade no presente, como demonstrado por sua vitória sobre Apophis todos os dias na defesa do barco solar. É uma questão que coloca o futuro contra o presente, a legitimidade contra a capacidade e o estabelecimento de uma nova ordem contra a honra de uma ordem pré-existente. Baneb-Jedet é retratado como estando na encruzilhada dessa decisão,
sem nenhuma forte inclinação para qualquer um dos lados. Ele claramente não pertence aos partidários da nova ordem, mas defendeu que a decisão de Nietzsche seja respeitada. O fato de que a questão ainda é ser debatida após a intervenção de Nietzsche, no entanto, indica que a intervenção dela não é suficiente por si só para resolver a questão. Sua posição mediana no conflito se deve ao fato de que, como um Deus encarnado em uma sucessão de corpos mortais, ele não está reflexivamente associado aos deuses imortais nem à mortalidade osiriana. Em uma capela do Ramessé I, uma estela registra como o deus Ptah assumiu a forma de Baneb-Jedet com vistas a ganhar sua virilidade, a fim de ter união com a mulher que conceberia o faraó Ramsés II. Baneb-Jedet ocorre em estreita associação com Tatenen, em um texto do templo mortuário de Ramsés III em Medinet Habu. No texto, Tatenen afirma que se transformou em Baneb-Jedet para gerar Ramsés. Uma estela de Ramsés IV, de Ábidos, também justapõe Baneb-Jedet e Tatenen, ambos em conexão com juramentos solenes de algum tipo, afirmando, abre aspas, não jurei por Baneb-Jedet na casa dos deuses. Eu não pronunciei o nome de Tatenen. Eu não tirei de sua renda alimentar, fecha aspas. O contexto é obscuro, mas deve-se notar que Aset, Isis, jura por Tatenen em um ponto do conflito entre Horus e Set. Baneb-Jedet está associado a um tabu de algum tipo em um feitiço para assustar um inimigo, isso é, para repelir a magia hostil que foi lançada contra alguém. Aqui, o operador refere-se ao, abre aspas, nome das relíquias de Baneb-Jedet, 4 faces em um pescoço, às quais as oferendas são trazidas com um selo, como um mistério da grande casa, o Templo de Mendes, que o operador nega tendo repetido. Em vez disso, é essa mágica que vem para alguém, nascido de alguém que o disse que o repetiu, fecha aspas. O feitiço lançado contra o operador é assim simbolicamente transformado em um ato de profanação do santuário de Baneb-Jedet e, portanto, presumivelmente voltado para aquele que o usaria. No feitiço 125A do Livro dos Mortos, o falecido diz a Inepu ou Anubis, já tem vídeo sobre Inepu aqui no canal, abre aspas, eu vim aqui para ver os grandes deuses para que eu possa viver das oferendas que são seu alimento enquanto estou ao lado de Baneb-Jedet. Ele permite que eu suba como uma fênix ou Benu com minha palavra quando estou no rio, fecha aspas. Um outro papel na vida após a morte para Baneb-Jedet é mencionado no feitiço 17 do Livro dos Mortos, onde o falecido, ou um operador vivo, afirma, abre aspas, eu sou suas almas gêmeas, ou Baal, hospedadas em sua descendência profissional, fecha aspas. Um comentário anexado ao feitiço na antiguidade explica que se refere a um evento que ocorre em Mendes. Continua explicando que as almas gêmeas, nesse caso, são o Exir ou Osíris e Ra, com sua progenie gêmea, sendo 2 formas de Heru, ou a alma daquele que está em Shu e a alma daquele que está em Tefnut. Fica claro a partir disso que a tradição de Baneb-Jedet ser o Ba de pelo menos 2, mas certamente 4 divindades é mais forte do que a identificação de quais divindades são significadas, embora Ra e Osíris ou Exir pareçam ser constantes. A esse respeito, deve-se notar que a forma da qual Ra é retratado viajando durante a noite para se encontrar com o Exir Osíris, como por exemplo no livro Amduat, é a de um Ba com cabeça de carneiro. Baneb-Jedet foi cultuado durante o Reino Médio, Novo Reino, período Cuxita, período Tardio e período Greco-Romano. Ele era uma divindade altamente reverenciada na cultura egípcia antiga e, como tal, havia vários templos dedicados à sua adoração. Um desses templos estava localizado na cidade de Mendes, na região do delta do Nilo, e esse templo era considerado o principal centro de adoração a Baneb-Jedet,
e abrigava, melhor dizendo, vários artefatos importantes, incluindo uma estátua do deus. O templo também tinha várias áreas, onde oferendas podiam ser feitas a ele. Essas oferendas muitas vezes assumiam a forma de comida, bebida, mas outros itens também eram oferecidos, como roupas, joias, frutas e legumes da colheita daquele ano que eram considerados sagrados porque representavam uma colheita abundante graças às bênçãos de Baneb-Jedet. O historiador grego Heródoto, devido a um erro de tradução, referiu-se a Baneb-Jedet como o bode de Mendes. Ele descreveu que o deus era representado com o rosto e as pernas de um bode. Heródoto então continua, relatando como todos os bodes eram tidos em grande reverência pelo povo de Mendes, e como em seu tempo uma mulher copulava publicamente com um bode. Heródoto também afirmou que eles chamavam o deus Pan e o bode de Mendes, que eles cultuavam, melhor dizendo, o deus Pan grego e o bode de Mendes egípcio. Disse que o centro de culto em Mendes incluía relações sexuais entre humanos e cabras, e bodes, cabras, como parte dos ritos de fertilidade, segundo Heródoto. Os gregos, portanto, mudaram o nome de Baneb-Jedet para Mendes e se referiram ao carneiro como um bode. Pan e Mendes, ou Baneb-Jedet, eram adorados como deuses da fertilidade e fecundidade. Pan é representado no Egito pelos pintores, assim como na Grécia, com rosto e pernas de bode. Em vários lugares no Delta, por exemplo, Hermópolis, Licópolis e Mendes, o deus Pan também era adorado. Foram as conotações sexuais associadas ao seu centro de culto em Mendes que levaram o deus Baneb-Jedet a ser interpretado como uma encarnação do diabo pelos primeiros cristãos. Ele se tornou a face do mal, da decadência e da imoralidade, e, portanto, recebeu o título de Rei das Bruxas, adorado nas reuniões de bruxas, nos sabás. O bode de Mendes foi ligado por alguns estudiosos esotéricos a Bafomé, o falso deus que os cavaleiros templários eram acusados de adorar e também era associado ao ocultismo. E então, Baneb-Jedet foi transformado em um estereótipo satânico por outros. A imagem original de Bafomé, criada por Eliphas Levi em 1854, foi empregada no final do século XIX para sugerir a adoração dele pelos maçons, para desacreditar sua sociedade. Em sua obra intitulada O Livro de Thoth, em 1944, do ocultista Aleister Crowley, ele associa Bafomé com a carta do tarô, o diabo. Bem, quanto aos deuses relacionados a Baneb-Jedet, além de Hinum, que era colocando a contraparte de Baneb-Jedet no Alto Egito, podemos associá-lo a Ptah, o Ezir, ou Osíris, Amon-Ra, Atum, Geb, Shu, são egípcios, a Pan, um deus grego, e ao diabo. O diabo no caso das religiões cristãs. Quanto aos símbolos de Baneb-Jedet, temos o pilar de Ged, que é a espinha dorsal de Ezir Osíris, e carneiro, enfim, a gente vai falar sobre os animais sagrados, eu pulei etapa aqui. Animais sagrados, carneiros e bodes. O carneiro pelos egípcios, porém os textos gregos referem-se ao bode, como a gente viu aqui falando sobre Heródoto. Quanto às ofertas para Baneb-Jedet, você pode ofertar a ele pães, água fresca, vinho, cerveja, trigo, cevada, grãos em geral, frutas, legumes, vegetais, joias, roupas, chifres de bode ou de carneiro, itens solares, o pilar de Ged, itens como fetiches de carneiro e de bode também são bem aceitos. Quanto aos epítetos, vou passar todos os epítetos que eu encontrei, tá? A grande forma, a juventude ou que rejuvenesce, a principal das casas em que se chora por Ezir, acima de todos os deuses, acima de tudo, carneiro de Mendes,
cuja múmia tem 36 côvados de altura, o que isso daria mais ou menos coisa de 16,5 metros no nosso sistema métrico. Ele com a grande reputação nas margens do Horus, ele com a testa levantada, ele com corpo vivo como o gerador, ele com doce júbilo, ele com forma brilhante, ele com grande forma, ele com grande poder no dia do tumulto da batalha, ele com grande prestígio, ele com grande prestígio nas margens do Heru, ou Édifo, ele com muito prestígio, ele com braço forte, ele com o falo rígido, ele com 4 rostos e um pescoço, ele com raios luminosos, ele dá vida às 2 terras, em primeiro lugar em Édifo, governante dos governantes, o amado, o Bá de Bás, o Bá de cada deus, o Bá de Ra, o Bá do Senhor de Edged, o Bá dos herdeiros do santuário, o Bá em Mendes, o Bá gerador, o Bá que cria aquilo que é, o Bá vivo de Geb, o Bá vivo de Ra, o Bá vivo de Shu, o Bá vivo de Uezir, o carneiro em Mendes, o carneiro ou Bá gerador, o corpo de Ra, o Deus divino no trono de Horus ou Édifo, o Deus elevado, exaltado, o Deus vivo, o falcão, o gerador das senhoras, o governante copulador, o governante dos deuses, o governante dos grandes animais sagrados do Egito, o governante gerador, o grande carneiro ou Bá, o grande Deus na casa do carneiro, o grande Deus no templo do carneiro, o grande Deus vivo de Ra, o grande poder, o grande príncipe em Ábidos, o leão, o magnífico Bá, o mais belo dos belos, o mais importante dos deuses, o poder divino em Dendera, o poder exaltado, o primeiro do assento exaltado, o primeiro do trono dos deuses, ou Édifo, o primeiro dos deuses primitivos, o progenitor do 16º nomo egípcio inferior, o rei dos deuses, o rei egípcio superior dos deuses e homens, o senhor da casa do carneiro, o senhor da força, o senhor da luxúria, o senhor da vida, o senhor de Bás, o senhor de Mendes, o senhor do nomo de Mendes, o touro do céu, o touro forte, o touro procriador, o único Deus que concebe 4, o vento para todos, os 4 baixos, os 4 Bás que são combinados como um, os 4 deuses que estão unidos em um Deus, primeiro do belo gado, primeiro do lago do faraó, primeiro dos horizontes, quem atinge seus inimigos, quem brilha no horizonte com 4 faces, quem cria luxúria, quem criou os deuses, quem dá vida às 2 terras, quem é mais divino que os deuses, quem é mais magnífico que os outros deuses, quem esconde suas manifestações como principal do palácio, quem está entre seus filhos, quem está no coração de Édifo, quem está no coração de Heliópolis, quem está no coração de Ibis, quem está no coração de Saft el-Hena, quem está no coração de Serreil, quem está no coração do 16º nomo egípcio inferior, quem está unido com a filha de Geb, quem ilumina o céu e a terra com seus raios, quem mantém saudável a forma do rei do Alto e Baixo Egito, quem pertence ao Magnífico, quem repete sua vida despertando intacto, quem se alegra com a vaca,
quem se criou, quem sobe em Dendera, quem superou seu odor ou seu fedor, quem surge no horizonte com 4 faces, quem vem como a inundação, Ra e seus filhos, Senhor da vida, Senhor do céu, Senhor do prazer sexual. Bem, gente, todas as referências, né, ou melhor dizendo, todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está descrito aqui embaixo, está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vocês podem clicar nesses links aí e buscar mais, se vocês quiserem, ou até buscar outras coisas e trazer aqui nos comentários pra gente, tá? Vamos passar para a oração, então, tá? Eu não encontrei uma oração, mas eu encontrei uma chamada As Bênçãos de Ptah, que foram apropriadas e adaptadas por Ramsés III e inscritas na fachada de seu templo de milhões de anos em Medinet Habu. E é isso que eu vou trazer para vocês, tá? Palavras faladas por Ptah Tatenem, pai dos deuses, para seu filho, amado de seu corpo, grande Deus sagrado, rico em jubileus como Tatenem. Rei do Alto e Baixo Egito, senhor das 2 terras, User-Maatra Meriamun, filho de Ra, senhor das aparências Ramsés III. Eu sou seu pai, eu te gerei, toda sua carne é divina. Transformei minha forma em Baneb de Jedet para copular com sua nobre mãe a fim de criar sua forma de senhor. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou, mas não sai daqui sem deixar o seu like, tá? Se você puder fomentar o meu trabalho através de uma das maneiras que eu deixei aqui, seja o Pix, seja o Superchat, seja o Super Sticker, seja o Valeu Demais, ou se tornando membro do canal, vai ser assim de muita ajuda, tá? Para eu poder trazer sempre coisas novas para vocês e me dedicar melhor aqui ao canal. E se você não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para receber as notificações. Te encontro no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.